Então, quando você quer abrir um negócio, seja ele qual for, ou você já tem um negócio, na verdade, né? Uma coisa que eu sempre aprendi, né? É que a gente tem que ter as ferramentas corretas. E quando a gente tem a ferramenta correta, a tendência daquele empreendimento, daquele nosso investimento, e aí pode ser investimento de tempo, investimento de energia, investimento de dinheiro, investimento talvez de sono, né? Porque para você trabalhar você tem que dormir, você tem que ter as ferramentas corretas. E quando você tem essas ferramentas, você normalmente consegue fazer aquele trabalho de uma forma muito mais perfeita ou de uma forma muito mais rápida do que habitual. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que, por exemplo, muitas pessoas conseguem abrir o seu negócio com pouco dinheiro. A gente está aqui, acho que para mais de, já hoje, né? Se não me engano, quase 60 vídeos e vários outros relatos, posso te dizer aí, para mais de 300 ao todo, de pessoas que abriram o seu negócio, e conseguiram fazer, sabe o que? Conseguiram dar o próximo passo. E aí, como assim, Roberto? Como assim? Então, muitas pessoas abriram com pouco dinheiro e em menos de 6 meses, aplicando as técnicas certas, as ferramentas corretas, conseguiram aumentar, duplicar, sair da sua garagem, sair da sua sala e ir para um local maior e ganhando dinheiro. Porque sem dinheiro nada disso é possível. E qual é a diferença, então, dessas pessoas para outras que também nos consultaram e assim, Roberto, eu tenho um mercado há 20 anos, Roberto, eu tenho um mercado há 10 anos, Roberto, eu tenho um mercado há 4 anos e não ganho dinheiro. E aí, o simples fato deles utilizarem as ferramentas corretas, em muitos casos, fez com que eles dobrassem o seu lucro. Ou seja, a ferramenta correta te coloca na direção certa. E aí eu posso dar um exemplo, que é o seguinte, que muitos fizeram e que eu sugiro vocês a também fazer. É a história da galinha. A galinha, quando você já criou galinha, eu já criei galinha, é bem legal. E o que aconteceu foi que os gaviões queriam lá pegar minhas galinhas. Mas deixa eu te contar a história da galinha. A galinha, quando você compra uma galinha, e aí eu vou citar também uma história real, tá? De um produtor na África, que ele fez o seguinte: quando você compra uma galinha, você está com fome, na África eles têm muita fome, porque lá não tem, não é nem um pouco parecido com a realidade que a gente está vivendo aqui em alguns lugares da África, tá? E esse produtor, ele tinha duas escolhas: ou ele comia o ovo da galinha, ou comia a galinha, né? E muitas pessoas falam assim: eu quebrei, Roberto, eu quebrei por causa disso. E aí o grande lance é o seguinte: é que essas pessoas conseguem dar o primeiro passo, que é abrir a mercearia, talvez na sua sala, talvez alugando um lugar, talvez sendo um espaço de 150 metros, 100 metros, não interessa. E começam a comer o ovo da galinha. E aí vamos raciocinar o que esse produtor fez. Ele raciocinou assim: eu já estou com fome mesmo, então qual o problema de eu continuar com fome? E aí o que ele fez? Ele continuou reinvestindo nas galinhas. E aí ele, em vez de comer os ovos da galinha, ele deixou que os pintinhos crescessem. E vários pintinhos viraram o quê? Outras galinhas. Mas mesmo assim, ele não comia os ovos da galinha. E nem tampouco comia as galinhas. Ele continuou vivendo do jeitinho que ele vivia, com a fome dele lá. Era um sacrifício para ele? Era. Mas aí o que ele fez? Ele continuou a deixar que as galinhas dessem os ovinhos, que os ovinhos virassem pintinhos, que os pintinhos virassem o quê? Mais galinhas. Só que lá na África, diferente aqui do Brasil, existem predadores naturais. Aqui talvez a gente conhece, né, alguns empreendedores da roça, né,
lá dos sítios, né? E lá talvez também exista isso. Mas lá existem a raposa, lá existem outros animais que são predadores, né? Que matam ou tentam entrar no galinheiro. E a segunda coisa que ele fez não foi também comer galinha, nem tampouco o ovo. Foi pegar e começar a vender um pouquinho daquele ovo para as outras pessoas e começou a fortificar o galinheiro dele, ou seja, implementar com equipamentos para que os predadores não pudessem entrar ali. Olha que interessante. Depois de um tempo, ele tinha tantas galinhas, que ele, por mais que ele quisesse comer todos os ovos e comer todas as galinhas, ele não iria conseguir. Então, a história por trás, né, ou a moral por trás dessa história é a seguinte: se você abrir o seu negócio e não está dando o próximo passo, na verdade você está começando a comer os poucos ovos que sua galinha está te dando. E aí, em vez de você cada vez mais aumentar o seu galinheiro, cada vez mais aumentar o seu negócio, cada vez mais aumentar o seu mercado para mudar de lugar, para você ter um lugar maior, para você ter mais produtos, você começar a consumir muito disso, é mesmo que você estivesse comendo os ovos. E aí o pior de tudo, alguns vão além, por causa da fome ou da necessidade, ou por falta de instrumentos, ou até mesmo de conseguir ver a percepção lá na frente, acabam comendo a galinha. Ou seja, até mesmo aquele lucro que a empresa não está dando, ele passa a comer. E aí o que acontece? A pessoa quebra, a pessoa não consegue continuar trabalhando dentro desse segmento. Mas aí a grande questão é a seguinte: muitos estão muito tempo fazendo o quê? Eu estou há 2 anos com a minha mercearia não cresce. Então onde está a sua cabeça? Onde é que está o seu foco? Será que é deixar que os ovos, né, cresçam e se tornem pintinhos? Talvez o que está acontecendo é o seguinte: vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja conseguindo vender 10 mil por mês, mas você está tirando R$1.000 para você, tá? Não estou falando que esses números são reais, é só para vocês terem uma ideia. Muito mais difícil vai ser o crescimento. Então, quanto menos você pessoalmente conseguir consumir, vamos supor que você consiga, em vez de consumir R$1.000, né, o seu salário seja R$1.000, o seu salário consiga ser R$500, mais rápido, mais galinha, mais ovos você vai ter. E aí, com o passar do tempo, a sua abundância vai ser muito maior. Entendeu a história do ovo e da galinha? É assim mesmo. E com o seu negócio, com o seu mercado, para que você possa dar o próximo passo, você também tem que entender isso. Ou seja, você viver com menos, o máximo de tempo possível. Para quê? Para que com o tempo, não é fácil, com a luta, com a briga, com o seu trabalho, você consiga ter um galinheiro com mais de 1.000 galinhas. E aí, por mais que você queira comer todos aqueles ovos, por mais que você queira vender todos aqueles ovos, por mais que você queira comer todas as galinhas, dê uma festa da galinha passada, você não vai conseguir comer, porque é muita galinha e é muito ovo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar o próximo passo.